Dia, meu povo querido do meu coração. Agosto chegou e é um mês gostoso, meu aniversário. Não esqueça, dia 11. Estarei esperando aquele likezinho, aquele oi, oi, tia Raquel. Mas enfim, é assim que acontece. Então, um cheiro, né, para todo mundo que está aí. E agosto está com tudo. Então, vamos na página 52. Nós vimos a nossa última aula, artigo de opinião. E no artigo de opinião, né, que tem uma introdução, uma argumentação e uma conclusão. Então, na argumentação, que é a parte principal onde a articuladora, né, o articulista vai mostrando toda a ideia. Então, tem vários tipos de argumentos, né? Conforme ele vai argumentando, vai falando, vai deixando o assunto mais interessante e mais especificado. Então, aqui mostra a leitura 2 para vocês. E muitos fatores podem ser responsáveis por instabilidade em uma amizade. Distância física, distância emocional, gostos diferentes, indisponibilidade constante, sensação de unilateralidade, cobranças, brigas e por aí vai. Nesses casos de instabilidade, é normal sentirmos vontade de dar um tempo. Então, aqui, o texto argumentativo que ele usou foi uma exemplificação. Como ele foi apresentado no texto, a autora exemplifica por meio de uma enumeração as situações que podem causar instabilidade em uma amizade. Qual a importância desse recurso em um texto argumentativo? Nós falamos muito de textos argumentativos, né? Por que é bom usar esse tipo de exemplificação? Qual a importância? Porque torna o texto mais informativo e, consequentemente, conquista a confiança do leitor, que pode, inclusive, identificar-se com ele por causa dos exemplos. Então, a exemplificação é muito importante. Recurso para complementar os argumentos de um texto, confirmando, esclarecendo e reforçando as ideias desenvolvidas. Leia um trecho de uma reportagem sobre a quantidade de jovens na escola. A taxa de atendimento de crianças e jovens na escola aumentou 4,7% pontos percentuais desde 2005, atingindo 94,2% em 2015. O índice, no entanto, ainda é insuficiente para alcançar a meta 1 do Todos pela Educação para esse ano, que era de 96,3%, e a universalização determinada constitucionalmente para ser atingida até 2016. Então, isso aqui já foi uma estatística, né? Já foi uma porcentagem feita, né, em 2016, mas só como informação aqui, só para vocês entenderem que tipo de argumento foi colocado aqui, ó. Que dados são apresentados sobre o assunto. Que tipo de dados, ó? 4,7% é um dado na quantidade de jovens e crianças na escola, que atingiu 94,2% em 2015, e a meta é de 96,3% até 2016. Então, isso aqui são dados. Quando eu falo de porcentagem, de números, de anos, de quantidade, eu chamo de dados. E o nome é dados estatísticos, que está na página 53. São importantes para confirmar as ideias, fortalecendo-as e mostrando sua veracidade. No entanto, é importante ter cuidado com a fonte de pesquisa, pois ela deve ser segura e confiável, né? Então, se você for dar uma informação, tem que ter certeza que ela está correta, não tem nada de fake news nessa sua estatística, tá bom? Como autor, caso o autor não tivesse incluído esses dados, a informação teria o mesmo efeito para o leitor? Aqui está falando da informação da taxa que aumenta, que diminui, o que precisa e o que não precisa. Sem a percentuais, sem a porcentualidade, né? Sem ter os tantos por cento, o ano que aconteceu, sem ter os dados estatísticos. Ia ser possível entender a meta? Não. Então, dados estatísticos é importante para isso, né? Então, não, pois o leitor fica mais convencido do argumento do autor com a apresentação de dados levantados com base em pesquisas sérias que comprovam seu ponto de vista, né? Então, caso o autor não tivesse incluído esses dados, a informação teria sido o mesmo? Não, né? Então, quando eu dou um texto argumentativo, eu vou fazer uma redação, né, que a gente bota texto argumentativo, eu falo, pesquisem assuntos de opinião sua baseado no que foi pesquisado, né? O texto a seguir comenta o excesso da tecnologia na adolescência. Segundo o psiquiatra Fábio Barbirato, existem adolescentes com comportamentos dependentes. Mas o que acontece na maioria das vezes quando os filhos usam muita tecnologia é a falta de limite dos pais.
O computador acaba sendo uma babá, você sabe disso aqui, né? Eletrônica para as crianças. O pai pode estar cansado do trabalho, mas precisa reservar um tempo para o filho, né? Isso é muito importante. É um trecho de Lália Majestic, né? Sinais de que seu filho é viciado em tecnologia. Se tiverem curiosos, leiam, muito importante, tá bom? Em 14 de junho de 2015 foi publicado no, como é que eu posso dizer, Bem-Estar e Saúde, né? Está disponível, aí tem a Gazeta, onde está disponível, e foi acessado em 2018 esse texto aqui. De acordo com o trecho, o que normalmente motiva a dependência tecnológica do adolescente, sabe me dizer? O texto diz, ó, a falta de limite por parte dos pais. Com que objetivo foi apresentada a citação do psiquiatra Fábio Barbirato? Pois ser psiquiatra pressupõe-se que tenha conhecimento sobre o assunto, garantindo mais credibilidade ao texto. Como ele é um psiquiatra, como ele estuda, como ele pesquisa, então foi dado credibilidade ao texto, né? Então, quando eu for dar uma referência, eu tenho que ter a certeza de que se trata daquela pessoa de quem eu vou falar no meu argumento. Com que objetivo, né? Já falei. Você concorda com a opinião apresentada pelo psiquiatra? Aí é muito pessoal, né? Se você acha que ele está certo, você vai dizer sim e vai explicar por quê. Se você acha que não, também vai dizer o não e dizer o porquê. Aqui mostra que ele foi apresentado e que os outros motivos, ele acredita que levam o jovem a utilizarem tanto o computador. Então, ele pesquisou, ele tem feito experiências, né, com os jovens em seu consultório e ele chegou a essa conclusão. Aí vem aqui, ó, para vocês memorizarem bem os tipos de argumentos. Gente, isso aqui é muito importante quando forem fazer os nossos textos argumentativos, tá bom? Quando empregamos argumentos citando o discurso ou as ideias de uma autoridade ou de uma instituição sobre o assunto em questão, estamos usando uma citação de autoridade. Esse recurso dá mais credibilidade às ideias defendidas no texto. Tem aqui o texto 1, texto 2, que eu não vou ler para você, eu vou só falar um pouquinho sobre ele, tá? Que são feitas comparações. Comparam o que ocorre na forma diferente de consumir informações considerando os dias atuais, argumentado. Outro, compara-se a parte cerebral dos jovens usada para pensar e o motor de um carro sem motorista qualificado ao volante, né? Então vocês vão ler e vão entender isso aqui, que não está comparando o motor de um jovem, né, o cérebro de um jovem usado para pensar e o motor de um carro sem motorista qualificado ao volante. Então, lê o texto 1 e o 2 para vocês saberem o que é isso. Uma comparação pode ser feita, que é um outro tipo de texto argumentativo, comparação, apontando dados que se assemelham ou que se diferenciam. Vocês vão dizer, o texto 1 traz dados que apontam as diferenças entre as formas de adquirir informação. E o texto 2, você vai ler e vai dizer o quê? Que compara o cérebro de um jovem ao motor de um carro sem motorista qualificado, evidenciando a semelhança entre eles, né? Vocês vão entender aí, né? Um jovem que acha que pode tudo e o motor de carro, como é que eu posso dizer? Sem motorista qualificado, não vai ter nada de bom, né? Para desenvolver uma argumentação, muitas vezes é comum o autor estabelecer comparações. Comparações é outro tipo de argumento, apresentando contrastes, fazendo paralelos, destacando semelhança ou diferença entre os elementos abordados. Tem aqui a questão 5, para você ler o trecho. Ele fala para você dizer as informações apresentadas, né? 23,7 milhões utilizam e 5,9 milhões não utilizam o quê? Lê o texto. Em que região apresenta maior quantidade? A região sul, menor quantidade a região norte. E na letra C, só para concluir, dado estatístico, percentual por região da quantidade de crianças e adolescentes que usam internet. Citação de autoridade. A reportagem utiliza dados da instituição Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGIBR. E qual é a comparação? O texto compara o uso da internet nas diferentes regiões do Brasil. Então, resumindo, quais são os tipos de argumentos que eu usei no texto? Exemplificação, dado estatístico, citação de autoridade e comparação. Você sabendo e entendendo esses 4 tipos de argumentos, você não vai ter nenhuma dificuldade em fazer nenhum texto na sua vida. Então,
Por hoje é só. Mande para minha resposta bem direitinho, bem bonitinho no seu livrinho. E vamos conversar mais sobre esse assunto em outras aulas. Tchau e beijo!